Esmirna. Esmirna, ela fica na Turquia. Atualmente, Esmirna ela tem o nome de Izmir. Na época, igreja primitiva, primeiro século, Esmirna contava com mais ou menos 200 mil habitantes. Esmirna é hoje o segundo porto mais influente, mais importante lá na Turquia. Perde apenas para Istambul. É a terceira cidade turca mais influente, que mais atrai turistas, uma cidade que até hoje tem a sua importância. E não esquece, se você for procurar Esmirna, procura por Izmir, não por Esmirna. Na época do domínio romano, do Império Romano, que é ali no primeiro século, Esmirna, pela influência de Roma, ela se tornou um grande centro de idolatria. Para vocês terem uma ideia, na cidade de Esmirna foi construído numa ponta um grande templo a Roma, porque eles entendiam que Roma era uma deusa que tinha que ser adorada. Seria como se aqui em Campinas construíssemos um templo em homenagem a Campinas, para adorarmos Campinas como uma deusa. Na outra ponta da cidade foi construído um templo para Tibério César, para o imperador da época, que deveria ser também adorado e reverenciado como um deus. Ou seja, Esmirna ela tinha todo esse contexto. Esmirna, a palavra, ela significa mirra. Mirra era um dos componentes que eram usados para preparar o óleo da unção na época de Moisés. E mirra era um perfume muito nobre e muito caro. Foi um dos presentes que o bebê Jesus ganhou dos magos: ouro, incenso e mirra. Mas além de ser um perfume muito caro, mirra se tornou símbolo de angústia, de dor e de sofrimento. São rápidas informações dessa cidade histórica, dessa cidade que está na Bíblia Sagrada, e hoje a nossa parada é nessa cidade, para a gente poder aprender um pouquinho daquilo que Cristo escreveu para essa cidade. São 7 cartas ali no início do livro do Apocalipse, para 7 cidades, onde nestas cidades existiam 7 igrejas. E hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre essa carta, sobre o conteúdo dessa carta. E para isso, eu te convido a ficar em pé apenas para a leitura da Palavra de Deus, para a gente relembrar esse conteúdo. Apocalipse 2, do versículo 8 até o versículo 11. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Eu te agradeço por cada irmão, por cada visitante, por cada amigo. Te agradeço pelos nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet nesse momento. E eu peço a ti, Senhor, com muito temor e tremor, que o teu Espírito Santo fale com poder e amor em cada coração, em cada intelecto. Guarda-nos, defende-nos e ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Como pastor, não é incomum e não é raro
pessoas me pegarem pelos cantos da igreja, pelos corredores, no salão social, lá em cima numa sala, ou às vezes aqui no templo, e falar assim: pastor, estão dizendo que... E aí vem uma informação. Pastor, disseram que... Quem já me abordou dessa forma sabe qual é a primeira pergunta que eu faço. Eu nem dou opinião sobre o que a pessoa está falando. A minha primeira pergunta é: quem disse? Quem disseram? Eu não sei se você é como eu não dou crédito para carta anônima, telefonema anônimo, trote. Porque se a pessoa quer falar alguma coisa para mim, ou me criticar, ou criticar alguém, ela precisa colocar o rosto e se apresentar. Concordam comigo? Sim ou não? Amém? Então, o quem disse, gente, é fundamental em qualquer conversa. Quem falou? Quem deu a informação? Você não pode aceitar que a pessoa chegue para você e começa a falar um monte de coisa e você vai dando crédito. A informação de quem disse, eu diria para você que ela é mais importante do que o conteúdo da mensagem. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui, se o Pedrinho, filho do Tiago e da Edilene, vou pegar ele porque eles não estão aqui mesmo, dá para falar mal. Mas ele está me assistindo lá, né, Tiago? Então, assim, se o Pedrinho chegar para você e falar assim: olha, a igreja está pegando fogo, aconteceu isso, aquilo, o Caê fez um negócio lá na bateria, vai dar um tipo de crédito. Mas se o pastor Nelson chegar para você e falar: olha, gente, na igreja está acontecendo isso, isso e isso, você vai dar outro tipo de crédito, concorda? A informação é a mesma, mas a confiabilidade no que o Nelson está falando é muito maior do que no Pedrinho. Sim ou não? Portanto, quem disse é fundamental. Isso é tão fundamental que o Espírito Santo, ele inverte a ordem. Ele já coloca as coisas na ordem certa. Primeiro ele vai dizer quem disse, para depois vir o conteúdo da mensagem. Olha como é que a carta começa. A carta para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz. Primeiro ele fala quem está dizendo. Ele já declara. Para ninguém ter dúvida. Se você for questionar, questiona quem diz. Essa é a ideia. Então, aí ele vai definir para a gente, ele vai descrever quem está dizendo. Estas coisas diz o primeiro e o último. Aquele que estava morto e agora está vivo. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por Ele, por causa dEle. Sem Ele, nada do que existe se fez. Ele era a luz dos homens, e a luz brilhou nas trevas, mas as trevas não o reconheceram e não o receberam. O Evangelho de João, ele começa de uma forma profunda, literalmente falando, e ele fala sobre o princípio. Então ele é o primeiro. No princípio era o Verbo. Quando nada existia, quando tinha caos no planeta, o Verbo, Jesus. No último dia da história do nosso planeta, quando todos os exércitos celestiais preencherem o céu, quando já tiver todos os corais celestiais, todas as trombetas, todos os anjos, todas as miríades que a gente não calcula de seres celestiais preenchendo o céu, por último, aparecerá no céu o Rei da glória em grande poder. E é assim que ele se apresenta. Quem diz isso? Ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro, ele inicia a história. Ele é o último, no último dia da história. Ele estava morto e agora está vivo.
Quando o Espírito Santo inspira João, que está exilado na ilha de Patmos, para começar a escrever essa carta, quando ele dá essa informação, na verdade, ele causa um impacto profundo na primeira audiência dele. E a primeira audiência dele são os irmãos da igreja de Esmirna. E por que ele causa esse impacto? Porque se você estivesse lá, você saberia pela história que Esmirna, a cidade, ela havia sido conquistada pelos lídios, e os lídios arrasaram, destruíram Esmirna. Esmirna ficou durante 400 anos, apenas com as suas ruínas, não tinha vida, ela morreu. E aí, há pouco tempo, ela reviveu. As pessoas começaram a voltar para aquela região, reconstruir suas casas. Então, quando Jesus se apresenta, quem diz o que está escrito nessa carta é o primeiro e o último. É o que estava morto e reviveu. O morto e reviveu, ele está fazendo uma referência direta à história e à vida daquela comunidade, daquela cidade. O estava morto e reviveu, Jesus está falando, eu tenho empatia por vocês, eu sei o que vocês sofreram, eu sei o que vocês passaram, por isso eu posso falar o que eu vou falar. Então, logo na apresentação, logo no início da carta, tudo fica muito claro para aquela igreja que agora vai ler o conteúdo da carta. E o que é que ele diz na carta? A primeira coisa que ele diz na carta é: eu te conheço. E eu te conheço, gente, é bem diferente de ouvir falar. Me disseram que, eu li em tal lugar. Não. Eu te conheço. Você já experimentou numa cidade turística tentar conhecer os pontos turísticos sem um guia? Quando eu e minha família estivemos em Olinda, o pessoal falou assim para a gente, contrata um guia. Eu olhei para a Regina, e os guias lá são uns garotinhos, do tamanho do Henrique, assim. Aí eu falei, vamos pagar o guia, né? Foi a melhor coisa que a gente fez. O guia leva a gente no lugar certo, caminha com a gente, e ele não mostra só o lugar, ele dá a história. Ele vai explicar por que aquela ladeira é famosa, por que aquela construção é famosa. Foi com aquele guia que eu aprendi a diferença entre era, beira e tribeira. Alguém sabe o que é isso? Levanta a mão. Deixa eu ver. A Leia sabe. A Leia é bem mais velha que eu. Brincadeira, viu, Leia? Eu estou com 95. Você com 85. São 10 anos. Olha só. Sabe aquela expressão que a gente ouve falar? Fulano é tão pobre, ele não tem era nem beira. Já ouviu essa expressão? Essa expressão você já ouviu. Mas você não sabe por que é essa expressão. E alguém falou assim, é antiga a expressão. Veio daqui, desse lado. E deixa eu dar essa informação. Muita gente já ouviu essa informação. O pessoal que achou que só eu e a Leia aqui, né? Então, olha só. E aí, lá em Olinda, eu aprendi e entendi por causa do guia, do garoto. Ele mostrou a construção e ele falou, aquilo ali é a era, aí vem a beira e a tribeira. Os milionários da época é que tinham tribeira na casa. Classe média tinha era, beira e tribeira. Tinha a beira. E pobre era só a era. Então, vamos explicar. Parede da casa. Lá em cima, sabe aqueles acabamentos em rococó que vai ter uma moldurinha, outra e outra? Onde que a gente vê isso hoje? Calha. O calheiro, quando vai na sua casa, ele fala, você quer que faz assim? Quer que faz arredondado? Estão visualizando o que eu estou falando? Que é difícil explicar. Então, cada degrauzinho daquele na moldura do final da parede é a era, a beira e a tribeira. Milionário podia ter tribeira. Classe média, beira. Pobre só tinha era. Entenderam? Então você, meu irmão, que está construindo uma casa, vê o que você vai fazer. Entendeu? Então, esse garoto, aquele garoto levou a gente em toda Olinda, a gente conheceu, não perdemos tempo, foi um dinheiro bem gasto, bem investido, e o menino ficou amigo nosso. Ele livrou a gente de passar, por exemplo, eu queria ir num lugar, ele falou, ali tem muito bandido. Eu falei, então vamos por aqui. Senão eu entraria. Então, olha só o versículo 9, como é que começa? Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza
mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele está dizendo aqui, eu te conheço. E o conhecer dele é um conhecer pessoalmente, ele me conhece pessoalmente e ele conhece o entorno da minha vida. Ele conhece profundamente. Olha aqui, pessoalmente, olha o que ele diz sobre a igreja. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza. As tuas obras, é um elogio aqui. As tuas obras são louváveis, são boas, são decentes. Você é um exemplo. É isso que ele está falando para a igreja de Esmirna. Aliás, das 7 cartas do Apocalipse, 2 apenas contêm elogios, que é para Filadélfia e para Esmirna. As outras 5 têm elogios, mas também tem a denúncia de muito erro, de muito pecado que as comunidades cometiam lá no seu interior. Então aqui ele está falando, eu conheço as tuas obras, eu te conheço, eu sei o que você faz de bom, eu sei o que você pensa, eu sei o que vai no teu coração, eu conheço você. Aí ele continua, eu conheço a tua tribulação. Poxa, mas espera aí, então os caras de Esmirna são bons, são cristãos bons, mas a carta está falando que mesmo sendo bons, eles estão passando por tribulação. Bem-vindo ao clube. Sabe você que fala assim, poxa, eu sou honesto, eu faço tudo certo, eu procuro ajudar todo mundo, mas olha o que está acontecendo comigo. Enquanto aquele meu parente safado, viciado, que vive atolado em tudo quanto é coisa ruim, está prosperando, está andando de Ford Maverick. Entendeu? E eu aqui com meu pois é, que é um dia andando, um dia na oficina, um dia parado, outro dia andando. Poxa, é injusto. Igreja de Esmirna, gente, ele está falando, eu conheço as tuas obras, vocês são decentes, vocês são gente boa, vocês obedecem, vocês fazem tudo certo, mas eu também conheço a tribulação de vocês. Então vamos entender a tribulação? Lembra na apresentação da cidade que eu falei para vocês, que sob o domínio romano, Esmirna se constituiu um centro de idolatria? Lembram disso? Tem um templo para adorar a cidade de Roma, tem um templo para adorar o imperador Tibério César. E você tem que adorar, falar que ele é Senhor e negar a Cristo que é o seu Senhor. Tenta imaginar o que os cristãos de Esmirna enfrentavam na cultura e na cidade de Esmirna. Dá para você entender? Da onde vem a tribulação deles? Aí na sequência ele vai falar, e eu conheço a tua pobreza. E pobreza aqui não é só pobreza, aliás, não é pobreza espiritual, não é que é não só, é pobreza literal, é pobreza de capital, é pobreza de patrimônio. Por quê? É tudo uma grande consequência. Eu conheço as tuas obras, vocês são obedientes, são corretos, são exemplares. Mas porque vocês são obedientes, corretos e exemplares, vocês sofrem toda a perseguição da cidade de Esmirna. E porque sofrem essa tribulação? Pobres. Porque era ruim para eles o comércio, a negociação, o trabalho, porque o cerco se fechava e eles tinham prejuízos. Aí quando eu digo que conhece o entorno, ele conhece a mim, e não apenas a mim pessoalmente, mas também o entorno. Olha a segunda parte aqui do versículo 9. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quando ele fala, eu conheço a blasfêmia dos que são judeus e não são, essa linguagem não é que o cara não é judeu, mas é que o cara não entendeu o judaísmo. Ele não entendeu o que é ser judeu raiz e não judeu Nutella. É isso que ele está criticando. Então ele está dizendo, a carta está falando, eu sei que lá na sinagoga deles, ou seja, lá no templo deles, na igreja deles, eles se acham melhores do que vocês, eles se acham muito mais santos do que vocês, e eu sei que lá na sinagoga deles, eles gastam tempo falando mal de vocês, porque existia um conflito entre judeus
e cristãos. Quem são os cristãos? Na sua maioria, eles eram judeus que se converteram e receberam a Cristo como seu Senhor. Os outros judeus não aceitavam a Cristo, então existia briga religiosa. E então, aí a carta vai falar, a sinagoga deles, eles pensam que eles adoram a Deus, eles pensam que eles fazem tudo certinho. Jesus está falando e denunciando, é uma sinagoga de Satanás. Veja como Deus encara com gravidade a fofoca, a maledicência. Não perde tempo falando mal dos outros. Não dá para a gente, como igreja, como IAP do Parque, nós nos acharmos mais santos e melhores do que as demais pessoas. Nós não somos. Nós não somos. Nós somos pecadores miseráveis, que estão tentando, de alguma forma, fazer o seu melhor para aquele que vive. Então, esse contexto é o contexto nosso aqui. Mas é legal que no versículo, se você está aberto aí ainda, versículo 9, tem um parênteses lá no meio. Quando ele fala, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Aí abre um parênteses. Mas você é rico. Você é rico. E aqui é tremenda essa expressão. É tremenda a expressão que o Espírito Santo coloca. Ele fala, olha, eu sei que vocês são bons, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando um perrengue danado, mas eu sei que vocês são ricos em Cristo Jesus. Eu sei que vocês têm uma fé pura, uma fé firme, uma fé que é fiel, uma fé que fará a diferença na vida de vocês. Vocês são ricos em Cristo Jesus. Essa semana, eu preguei na quarta-feira, a palavra de quarta, e eu ilustrei a minha mensagem inteira com a vida de Elvis Presley. Aí essa semana eu estou lá, de repente, pum, morreu a filha do Elvis Presley. Falei, caramba, Regina, eu preguei ontem, a menina morreu hoje. Não, não é assim. Aí eu fui ler sobre a Liza. Cara, 54 anos. Aí eu vi o último vídeo dela, eu não sei quem viu. Parece que ela está com 90 anos. Quem viu o vídeo dela? Ela está acabada. Aí eu fui ler sobre a vida dela, já na sua infância, não é na adolescência, na sua infância, o abuso e o uso de drogas intenso. Cara, a vida cobra. A vida cobra, a conta chega, e chega para todo mundo. Chega para mim, chega para você. Então, ela morre com 54 anos, praticamente, e muito parecido com a morte do pai. Ela tem uma parada cardíaca em casa, como pai. A vida dela ficou uma vida reclusa desde 2000, não sei o que, eu não vou lembrar agora, quando o filho dela se suicidou. A casa Graceland, onde é o museu de Elvis Presley, é o segundo ponto mais visitado nos Estados Unidos. Custa $45 para entrar. Eu fiquei pensando assim, caramba, se eu for com a Regina é $90. Se eu for com os meus filhos, com os meus netos, com a Nora, os cachorros, meu Deus, eu tenho que ganhar na loto. Fácil, está mega. Cara, o primeiro ponto em visitação nos Estados Unidos é a Casa Branca, o segundo é a casa do Elvis, e custa isso. E qual é a média de pessoas? Mais ou menos 600 mil pessoas por ano. Eu e o Leandro fizemos uma conta rápida, dá mais de $30 milhões por ano. Eu queria essa casa. Olha só, tanta grana. A filha do Elvis, dá para a gente falar que ela era rica, mais que rica, ela era milionária. Mas eu não sei se ela era rica no interior dela. E o Espírito Santo está dizendo para a igreja de Esmirna, eu sei as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Você tem uma riqueza que nenhum ladrão, nenhuma corrupção, nenhuma maldade, nenhum governo, nenhum poder nesse mundo pode arrancar de você, porque você é rico naquele lugar que somente o Espírito Santo de Deus entra, no profundo do teu coração. O que mais que ele diz na carta? Eu te encorajo. Olha o versículo 10. Se no 9 ele diz eu te conheço, no 10, não temas.
estas coisas que tu sofrerás, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqui nesse versículo, o Espírito Santo está animando a igreja frente à tribulação que ela vai sofrer. E quando ele diz, não temas estas coisas que tu sofrerás, ele está dizendo que medrosos, tímidos, covardes, não têm esperança. E isso eu encontro aqui na carta do Apocalipse mesmo, nesse livro, capítulo 21, versículos 7 e 8, olha o que diz aqui. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora olha o 8. Mas os medrosos, incrédulos, abomináveis, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Presta atenção nesse versículo, que ele é importante para a nossa sequência na carta de Esmirna. Aqui fala do que é a segunda morte. A segunda morte ela é definitiva, ela é eterna, não tem chance mais. E ele está falando aqui no versículo 10, não temas as coisas que tu sofrerás. Ele conhece a nossa tribulação e a carta não alivia. A carta não está dizendo, você será poupado. Não, você vai ter sofrimento. Lembra? Esmirna, mirra, angústia, sofrimento, dor. Você vai ter sofrimento. E ele continua explicando para a gente. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Presta atenção. A palavra alguns é importante. Não são todos, não é a maioria, mas alguns serão provados, testados e refinados. E ele está dizendo aqui, não temas as coisas que tu sofrerás. Então o sofrimento vem para todo mundo. Mas eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Aí ele vem, e tereis tribulação de 10 dias. O que significa 10 dias? 10 dias significa um tempo que tem começo, meio e fim. A gente vai encontrar na Bíblia Sagrada, quando veio a profecia lá para o Egito, para Faraó, através de José. Teremos 7 anos de fome. Não precisa levantar a mão. Eu acho que aqui ninguém nunca enfrentou fome. Mas se enfrentou, sabe que dor é essa. Porém, se ninguém aqui nunca enfrentou fome, eu tenho certeza que muitos aqui já enfrentaram o fantasma de passar fome. Sabe quando ele aparece? Quando as coisas começam a dar errado, quando você perde o emprego, quando você fica pensando, meu Deus, eu não vou ter como colocar comida dentro da minha casa. Eu não vou ter como pagar as minhas contas. Muita gente já passou por esse fantasma e por esse medo. Já enfrentou tudo isso. Então, o texto, ele vem trazendo para a gente, para mim, para você, exatamente essa angústia. Ele vai me encorajar. Ele vai me encorajar frente àquilo que eu vou enfrentar, frente às dores que eu tenho que passar na minha vida. E ele fala, alguns de vocês vão ser tentados, terão tribulação de 10 dias. Então, quando eu chego lá no Egito, 7 anos foi definido. Quando vai o cativeiro lá em Babilônia, 70 anos, está definido. E aqui ele dá o exemplo de 10 dias. O 10 dias não significa aqui para mim e para você assim, é rápido, não. Tem começo, tem meio e tem fim. Ele está dando uma certeza aqui. Se existe essa certeza bíblica, acredite, não é o pastor que está te falando. É o que o texto bíblico inspirado que vale para a cristandade no mundo inteiro, independente da sua religião ou denominação, é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então presta atenção, se ele está dizendo que tem começo, meio e fim, eu não sei a tribulação, o sofrimento que você está passando hoje. A boa notícia é que vai ter fim. A boa notícia é que tem um ciclo, tem começo, tem meio e tem fim. Vai passar em nome de Jesus.
E ele termina o versículo, quando ele está me encorajando. Ó, eu te encorajo. E olha só como ele termina. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Essa expressão ser fiel até a morte, não se esqueça, ele está escrevendo para os crentes, para os cristãos, para aqueles caras que seguiam a Jesus lá em Esmirna. E eu tenho um império romano com Tibério César, com o judaísmo que perseguem cristãos. Quando ele está falando ser fiel até a morte, significa que alguns que foram lançados na prisão, alguns poderão sim enfrentar literalmente a morte, e enfrentaram. E passaram pela morte. Foi a maioria? Não, mas alguns enfrentaram. Mas ele está dizendo, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Vida aqui foi traduzido como vida, mas você pega o texto grego, a palavra é coroa da vitória. É a nossa vitória final. Eu te encorajo. Eu estava vendo um vídeo essa semana de uma garota mineira chamada Vitória Buono. E ela foi se apresentar no American Got Talent. Quem viu esse vídeo? Demais, né? Cara, a menina falou que ela assistia demais os vídeos e gostava de ver as apresentações lá no American Got Talent. E aí ela se inscreveu, mandou, foi chamada e ela foi emocionada porque ela sabia que ia competir com os melhores. Eu não esperava receber o botão dourado. Se você nunca assistiu, o botão dourado é quando alguém bate no botão dourado, cai um monte de papelzinho dourado e a pessoa já está classificada para a final direto. A menina é bailarina. Mas qual é a graça? Qual que é o diferencial dela? Ela não tem os dois braços. E aí você vê ela se maquiando, ela tomando café, escovando os dentes, lendo. Ela faz tudo com os pés e com uma habilidade que caras como eu, com esta barriga, não conseguem. Ela faz com uma destreza. E aí você vê a menina dançando o seu balé, a sua expressão de dança ali, com tanta pureza, uma garota, uma criança. Cara, eu chorei vendo. E quando você ouve, não tem um traço de complexo, de inferioridade, de se sentir vítima. Ela fala, não, eu tinha que lidar com a minha deficiência. Cara, aquilo foi um soco no meu estômago. Porque todos nós temos de lidar com as nossas deficiências. A dela dá para ver que faltam 2 braços. Mas eu tenho deficiências. Você também tem. A gente tem deficiências, nós não somos seres humanos perfeitinhos. E a gente tem que lidar com essas deficiências. E o nome da menina é Vitória Buono. E aí eu estava preparando a mensagem, quando eu vi o vídeo. Edmilson, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vitória. Aquela garota sem os braços, por que ela foi um soco no estômago? Porque eu fiquei pensando, às vezes, que eu, tendo 2 braços, 2 pernas, tendo um funcionamento, pelo menos do meu corpo, com perfeição, às vezes que a gente faz corpo mole, a gente tem preguiça, eu não vou ajudar, eu não vou fazer, eu não vou lá, eu não vou ajudar aquele meu parente, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque agora eu não estou afim, eu não estou com vontade. Aí eu olho para uma menininha que não tem os 2 braços, e ela sorri, ela dá a volta por cima, e aí ela é aplaudida de pé e está na final. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Por último, o que ele fala aqui é, eu te garanto, versículo 11, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquele que vencer, não será ferido pela segunda morte. Presta atenção, o texto não é aquele que desistir, é aquele que vencer. Quem vence? Vence quem não desiste. Para você entender, no primeiro ano da Coca-Cola, foram vendidas 25 unidades de garrafinha de Coca-Cola. Dava para o cara ter desistido, não dava? Eu vi uma entrevista com o diretor de marketing da Coca-Cola, perguntaram para ele assim, a Coca-Cola é líder no mundo inteiro. A Coca-Cola é bilionária. A Coca-Cola é uma das marcas mais caras do mundo. Por que vocês gastam dinheiro com propaganda?
Resposta dele, ele falou, não, porque ontem nós vendemos 1 bilhão de litros. Mas a nossa meta hoje é vender 1 bilhão e 1 litro a mais. A gente não vai parar. Mas dava para ter desistido. Como a minha semana foi estudando e lendo sobre a biografia de Elvis Presley, quando ele não era famoso, nada disso, ele nasceu pobre, no nascimento foram gêmeos, o irmão dele, gêmeo, morreu no nascimento, ele sobreviveu, e aí chega o aniversário dele, um dos aniversários, ele queria um presente, porque o irmão dele morreu, a mãe dele ela era super protetora, ela não queria perder o segundo. Ele queria uma bicicleta, ela falou, não, bicicleta eu não vou dar, porque eu vou dar uma bicicleta, ele vai tropeçar, vai cair, vai capotar e vai morrer. Olha a lógica de uma mãe super protetora. O que ela deu para ele? Deu um violão. Ele não sabia tocar. Ele foi ensaiar. Arrumou um professor ruim. Desistiu daquele professor, foi para outro professor. Ele entrou num concurso de música da escola dele com aquele vozeirão que Deus deu para ele. Você pensa, chegou em primeiro? Não, ficou em 5º lugar. Teve professor dele que falou assim, cara, a música não é para você. Você não é bom para isso, você não tem futuro nisso. Mas ele era apaixonado. E aí ele começa, aí arrumou um professor que conseguiu ensinar, ele começa a aprender violão, toca violão, até que ele gravou o seu primeiro sucesso. O que ele fez? Ele vendeu o primeiro violão dele por $8. O cara que comprou o violão do Elvis por $8, sabe o que ele fez com o violão? Porque era um violão vagabundo, ruinzinho, jogou fora. Ele jogou fora, alguém pegou esse violão, guardou o violão. O Elvis começa a ficar famoso, e o cara está olhando e falando, eu tenho em meu poder o primeiro violão de Elvis Presley. Agora em 2018, 2020, o violão do Elvis Presley, ruim e vagabundo, foi vendido. Os músicos que estão aqui, quanto vale um violão tal? Um violão, a melhor marca, o melhor violão, aquele que você sonha ter, quanto custa? Uns 20 mil é caro, hein? 20 mil. E deve ser muito melhor que o primeiro violão de Elvis Presley. Sabe por quanto foi vendido o violão dele? 7 milhões de reais. Eu te garanto, é o que ele está falando, ao que vencer, de forma alguma, você vai experimentar os danos da segunda morte. Lembra que eu li em Apocalipse 21, o que é a segunda morte? A segunda morte é aquela morte que não tem apelação mais. Biblicamente, aqui não dá tempo da gente discutir isso, mas tem tudo isso na Bíblia. Se alguém quiser um dia, eu me disponho a sentar com você. A primeira morte é essa morte que eu e você assistimos, que a gente vai no velório, que a gente acompanha. A pessoa morreu. Mas a Bíblia diz que vai ter um tempo de ressurreição, todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Uns vão comparecer para a vida eterna e outros para a morte eterna. Aqueles que forem salvos, vida eterna, e os que não forem, morte eterna. Então, o que Jesus está falando na carta é, eu te conheço, eu te encorajo e eu te garanto, ele está dando uma garantia aqui. Não importa o que vocês estão sofrendo, mas se vocês forem fiéis, se vocês se mantiverem, se vocês forem vencedores no final, vocês não vão experimentar o dano da segunda morte. Glória a Deus. Para a gente caminhar para a nossa conclusão. E se eu e você, nesse tempo, tivermos que, a exemplo dos nossos irmãos de Esmirna, há 2000 anos atrás, se nós chegarmos num tempo econômico, político, religioso, no planeta, onde a gente tenha que escolher, eu vou adorar o imperador, ou eu vou me manter fiel a Cristo? Ok, eu já entendi, pastor. Ele me conhece, ele me encoraja,
e ele me garante. Mas, ó pastor, a tribulação de 10 dias está osso, está difícil. O sofrimento está acabando comigo, pastor, eu não sei se eu vou aguentar. As provações estão acima das minhas forças. Eu já tentei de tudo, pastor. Pastor, você não tem noção. Aliás, ninguém aqui na comunidade da IAP do Parque tem noção. Eu venho na igreja todo sábado, dou risada para todo mundo pensa que eu estou bem, mas pastor, não está nada bem. E eu não sei até quando vai ser e se eu vou aguentar. Então eu vou te convidar para a gente voltar para o ano 156 da era cristã. É quando começa o ano 0, depois de Cristo. No ano 156, tenta imaginar, nós estamos no anfiteatro de Esmirna. O anfiteatro de Esmirna, até hoje, existem ruínas. Ele era a céu aberto. Se você procurar no Google, não agora, você vai ver. Ano 156 da nossa era, nós estamos no anfiteatro de Esmirna. O anfiteatro está lotado e no centro, no palco, lá, tem um cristão. Esse cristão, ele era discípulo do apóstolo João. Esse cristão, ele era o pastor de Esmirna, da igreja de Esmirna, no ano 156. O nome dele, Policarpo. E ele está ali no centro, e o procônsul, uma autoridade romana, está com a espada no pescoço dele, falando para ele: você precisa reconhecer Tibério César como uma divindade, e ao mesmo tempo você precisa amaldiçoar e negar ao seu Cristo. A resposta de Policarpo é uma resposta inspiradora. A resposta dele é: por 86 anos, ele tinha 86 anos de idade nessa época, por 86 anos, eu tenho servido ao Senhor Jesus. E durante 86 anos, Ele nunca fez mal para mim, e Ele nunca foi injusto comigo, e nunca maltratou a minha família. Como eu poderia amaldiçoar o meu rei? Como eu poderia amaldiçoar aquele que morreu para me salvar? O procônsul chegou para ele e falou: se você não negar a ele agora, você tem uma última chance. Você será entregue às feras ou ao fogo. Policarpo se manteve firme, manteve-se na convicção dele e foi fiel até a morte. Acenderam o fogo, colocaram Policarpo no fogo e todo o anfiteatro assistiu Policarpo ser queimado no fogo. E enquanto ele era queimado no fogo, as últimas palavras dele foram: Senhor, obrigado por me conceder a honra de poder participar do teu cálice e de eu poder ser contado entre os mártires que testemunham do teu amor e do teu poder. A carta à igreja de Esmirna começa com: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Portanto, ela é direcionada, mas termina no versículo 11 assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta é direcionada para uma comunidade, no singular, lá no versículo 8. Mas no 11º, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É para todas as igrejas, de todas as eras, de todas as épocas, em todo o mundo. Mirra, perfume, que também significava angústia, dor e sofrimento. Nós estamos atravessando um tempo muito difícil na história do planeta. Um tempo de muita dor, de muita angústia e de muito sofrimento. Sabe o que Esmirna está falando para mim e para você? Que nesse tempo, eu e você precisamos ser o bom perfume de Cristo nessa sociedade. Honre o Deus que você serve.
abrace com fidelidade, porque ao vencedor tem coroa e não tem o dano da segunda morte. Amém? Que Deus nos abençoe.